Eu quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria nessa noite ministrar sobre o perdão. Quem aqui necessita de perdão? Levante a mão assim. E quem necessita perdoar? Levante assim a mão. Quarta-feira, esteja aqui, que a mensagem de hoje vai ficar para quarta-feira. Eu estava ali sentindo muito a graça de Deus. E ainda estou sentindo, para ser sincero. Eu queria pedir que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. De alguma forma, eu acredito que o Senhor precisa falar com alguém aqui, ou deseja falar com alguém aqui nesta noite. Para Deus mudar a nossa ministração, é porque talvez Ele queira falar conosco. Lucas capítulo de número 13, por favor. Lucas capítulo 13. Aleluia. Eu quero ler com os senhores. A partir do versículo de número 10. Os senhores acharam? Digam amém. Diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes dias 20 para ser de curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não despede da manjedoura cada um o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Diga amém. Senta aí, por favor, em nome de Jesus. Até eu estou curioso aqui com o que Deus quer conosco nessa noite. Quem é que precisa ouvir a voz de Deus, irmãos? Eu não falo a voz do pastor, a voz de Deus mesmo. Esse texto, ele é dentro de um contexto. Essa história, como nada na Bíblia, é à toa. Nesse capítulo, essa palavra 18 anos, representando o tempo, esse número 18, ele se repete nesse mesmo capítulo, Ará. E é interessante o porquê que Jesus inspira Lucas a escrever a história dessa mulher dentro deste capítulo. Nesse capítulo você vai ver nos primeiros versículos dele, se você tiver com a sua Bíblia aberta, que alguém questiona Jesus porque alguns galileus estavam sacrificando e derramando sangue junto com Pilatos, a deuses pagãos. E eles falaram para Jesus assim: Jesus, você está vendo aquele pessoal ali que é galileu?
eles não merecem o céu. Eles não merecem a bondade de Deus, porque eles estavam sacrificando a deuses pagãos junto com Pilatos. Então não é justo que a bênção de Deus caia sobre eles. Mas Jesus vai falar assim: vocês acham realmente que o senso de justiça de vocês está realmente correto? Tá, então deixa eu contar uma história. Isso é Jesus falando nos primeiros versículos. Existia uma torre de Siloé que caiu sobre 18 outros galileus, e aí ele repete de novo esse número 18. E aqueles galileus dos quais essa torre cai em cima, não eram destes que estavam sacrificando, eram pessoas boas, é o que ele está dizendo no texto. Você acha mesmo que então eles mereciam de alguma forma o livramento de Deus por serem pessoas que não estavam sacrificando? E Jesus vai desenrolando essa história, e ele vai falar da figueira, quando ele fala de uma figueira que ela é estéril, que ela não consegue produzir mais fruto, que o cara que vinha ali para cuidar, ele todos os dias vinha, mas nada do que ele fazia com aquela planta pudesse trazer frutos. Então o dono da plantação disse: toca fogo, mata, destrói, não serve para nada. Mas o agricultor disse: não, Senhor, me dá mais um ano, que eu vou dar um jeito, vou adubar, vou jogar uma água, vou melhorar aqui, e vamos ver se de repente essa planta começa a florescer. E aí Jesus começa a falar dessa história que acontece no sábado. As histórias estão conectadas entre si, porque Jesus começa a ensinar, e Lucas narra uma história de uma mulher que por 18 anos, e aí aparece de novo o número 18, como que o Espírito Santo quisesse trazer para aqueles que fossem ler esse evangelho, o evangelho segundo Lucas, pudessem entender que Jesus estava conectando histórias. E Lucas conseguiu perceber isso, então ele, escrevendo o evangelho de Lucas, ao escrever, ele é inspirado no capítulo de número 13, a contar histórias que estão interconectadas. Ele fala primeiro da história de 18 pessoas que eram justas, corretas, mas que estavam sofrendo. Aí ele fala de uma planta que, por não estar produzindo frutos, ela era digna de ser queimada, extirpada. Mas o agricultor, que aqui nesse texto é uma analogia do próprio Espírito de Deus, intercede por essa planta junto ao dono daquelas plantas e pede que por mais um tempo tente ali fazer alguma coisa para que aquela planta seja despertada e possa dar frutos. E no meio dessas duas histórias aparece esta terceira história de uma mulher que estava acostumada, adaptada com o seu problema. E aí o texto se desenrola assim, Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim: ensinava no sábado Jesus numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E aí eu quero só fazer uma pausa para dizer aqui que há uma diferença muito clara entre doenças e enfermidades na Bíblia. Doenças são coisas ocasionadas por causas naturais. Você adoece de uma gripe por causa de um vírus. Você pega um câncer por causa de uma mutação genética. Causas naturais que vão te causar doenças. Mas enfermidades, elas são espirituais. E o texto diz que esta mulher não sofria de uma doença, ela sofria de uma enfermidade, e o texto faz questão de dizer, estava nela, dentro dela, porque o texto diz, e tinha nela, dentro, um espírito de enfermidade. Mas ela não estava no mundo, ela não estava na prostituição, ela não estava lá no pecado. A Bíblia diz que ela estava na igreja. Ela estava na sinagoga. E se ela estava num sábado na sinagoga, isso quer dizer que ela era uma mulher religiosamente correta.
Isso quer dizer que se ela cumpria o Shabat, era uma mulher que cumpria a lei. E mesmo sendo uma mulher cumpridora da lei, presente no dia de sábado, que era o dia mais importante para se cultuar a Deus naquela época, ainda assim o espírito que habitava nela não era o de Deus, era de demônio. E como se não bastasse a Bíblia dizer que ela estava com um espírito de enfermidade, o texto faz questão de dizer que já havia 18 anos. Ou seja, por 18 anos ela estava vivendo. Ei, irmão, não são 18 minutos. Quem aqui já viu uma possessão demoníaca? Levanta a mão assim, por favor. Você já viu? É brabo ou não é? É brabo. Poucas vezes eu vi uma real possessão demoníaca. Quase todas as vezes que eu vi era teatro e saía com um simples falar no ouvido dizendo assim: eu vou te levar no gabinete e vou te dar uma surra se você não sair daí. E a pessoa ficava: não, já saiu, pastor, e já saía, rápido. Poucas vezes, enquanto pastor e enquanto crente, eu vi uma pessoa possessa realmente de demônios. É por isso que há um filme lançado com o cunho de mostrar o poder espiritual da Igreja Católica, onde mostra um padre que ele fala uma verdade que muita gente no filme, ele fala uma verdade que muita gente não leva em consideração. Ele diz que mais de 98% das vezes que ele foi chamado para exorcizar alguém, não era demônio, era simplesmente uma influência, uma psicopatia, um transtorno mental, era uma esquizofrenia, era alguma coisa relacionada à mente, mas não era demônio. Mas 1, alguma coisa era de %. E o texto vai falar que um espírito demoníaco habitava nesta mulher. Às vezes que eu vi pessoas possessas por demônios, as poucas vezes, eu vi por poucos minutos também. Levou ali 5, 10 minutos, eu lembro de um único caso que a gente passou mais ou menos 1 hora, lutando com aqueles demônios para poder entender que na verdade ali era uma legião e mandar que a legião toda saísse. Imagine uma pessoa que convive com um demônio por alguns minutos, o quão difícil seria, sim ou não, irmãos? Imagine você, e eu quero que você pense mesmo, imagine você acordar e descobrir que por 5, 10 minutos você será possuído por um demônio. Ele habitará dentro de você. Você acha que isso seria uma sensação ruim, sim ou não? Horrível, paulista. Agora imagina você viver 18 anos da sua vida com este demônio, não é lhe acompanhando, pegando na sua mão, é dentro de você. Você vai para o mercado, o demônio está dentro de você no mercado. Você vai fazer amor com seu marido, o demônio está dentro de você naquele momento que você está fazendo amor. Você vai para a igreja e o demônio não sai na porta, ele entra na igreja com você. Você canta para Jesus e ele canta com você. Você diz glória a Deus e ele está dentro de você dizendo glória a Deus. Você prega, você canta, você ora, porque no Shabat existia todo um ritual de culto, onde haviam orações, havia leitura das escrituras sagradas e haviam louvores que eram entoados, e ela estava lá. Naquela época havia uma divisão, o lado das mulheres do lado dos homens, e havia um pano, uma cortina que separava, e o lado das mulheres era o lado mais emotivo que tinha, porque no momento do louvor era o único momento que elas podiam expressar suas emoções. E se ela estava lá, é porque ela era uma destas grandes adoradoras. Como pode, por 18 anos, uma pessoa ter um espírito demoníaco dentro dela? E ela canta, ela ora, ela prega, ela jejua, ela participa. Mas tudo isso, doente e enferma. Pastor, o que eu posso tirar desse texto como lição?
Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que essa mulher se acostumou com este espírito. E eu vim aqui lhe dizer que se a Bíblia relata que esta mulher, estando cantando, orando, jejuando, cantando, louvando, falando com Deus e participando do culto, se esta mulher tinha um espírito de enfermidade, porque eu ou você não pode ter. E o texto fala que ela viveu assim por 18 anos. E a ideia de Lucas para ela era de boa. Meu chefe, ela se acostumou a viver daquele jeito. Para ela já não fazia tanta diferença sentir encurvada. Já para ela não fazia muita diferença ter que olhar só para baixo. Ter que não poder olhar nos olhos, porque a enfermidade dela era tão grave e tão pesada, que entortou a coluna dela e a obrigou a caminhar o tempo todo olhando para baixo. Perspectiva de vida, zero. Olhar e contemplar a beleza do mundo ao redor, zero. Poder compartilhar momentos em sociedade, zero. Porque quem andava encurvado naquela época era considerado enfermo. E para eles, e realmente pessoas que estavam enfermadas por causa de demônios. Mas ela estava na igreja. Então ela se acostumou por 18 anos a estando na igreja, a viver daquele jeito, a conviver com a ausência de várias coisas que são fundamentais para uma vida comum e uma vida normal, como por exemplo, poder olhar nos olhos de alguém, poder dar um abraço em uma pessoa, poder levantar a cabeça e dar um beijo no rosto da pessoa. Coisas comuns e simples que nós desprezamos, porque isso é tão comum que não damos valor, mas para uma mulher desta, ela não podia ter e nem viver com isso. O texto diz que ela, apesar de 18 anos encurvada, ela não podia de modo algum se endireitar. Isso é muito interessante, Edivone. Porque se o texto diz que ela não podia, o texto está deixando implicitamente para mim a entender que ela deve ter feito de tudo. Olha para cá, ninguém acorda depois de uma noite dormida tranquilamente saudável, ninguém acorda encurvado, irmão. Esse processo que vai te deteriorando e forçando a tua coluna a se dobrar, leva tempo. E você pode ter certeza que as dores são insuportáveis causadas por esse processo. Então tenha por certo que o texto, quando diz, e ela não podia de modo algum endireitar-se, o inverso disso que é proporcional ao texto está dizendo, ela deve ter tentado de tudo para interromper isso. Mas ela simplesmente não conseguia. E cada vez que os anos iam se passando, ela mais ia se dobrando, a sua perspectiva de mundo ia mudando, a maneira como ela olhava as coisas e a beleza das coisas que Deus criou, perdeu-se o sentido para ela, mas ela estava onde, irmãos? Na igreja. Ela não faltava um culto, ela estava cantando para Jesus, mas acostumada com a vida que ela estava levando, adaptou-se de uma tal forma a essa vida, que ela viu e soube, porque Jesus estava ensinando na sinagoga. Olhe para cá, ele não estava lá sentado como um visitante, ele não era uma pessoa que chegou e ficou no cantinho ali, como chegou um senhor agora, e escondeu-se ali, ficou ali quietinho. Não, ele era uma pessoa que ele estava na frente, e apesar da divisão que havia no meio, para que as mulheres ficassem de um lado e os homens do outro, quem estava ensinando era visto por todos. Aquela mulher viu e ouviu Jesus ali, mas não moveu um dedo para ir até ele e dizer assim, me cura. Não moveu um dedo. Sabe por que, Araguaci? Porque nós nos acostumamos, nós nos adaptamos. E é uma coisa tão curiosa que isso vai fazendo parte do nosso dia a dia de uma tal forma
que nós oramos sentindo a presença de Deus, nós falamos em línguas de uma forma sobre-humana, nós impomos as mãos para ver Jesus fazer milagres, nós fazemos inúmeras coisas em nome de Deus e para Deus, enfermos, doentes espiritualmente, Marcos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que se acostumou a viver da pior forma que um ser humano pode viver, que é quando estar na igreja é o automático. Ixi, hoje é dia de culto, ó gente, vamos para a igreja, vamos, se arruma, cheguei, sentei, fiz a minha oração ali de 5 minutos, cantei, alguns ainda dizimei, ofertei, louvei, ouvi a pregação, casa. Volto para o meu mundo, para o meu celular, para o meu Netflix, para o meu isso, para o meu aquilo outro. Volto à vida, até o próximo culto. Deus, eu te vejo lá. E a Bíblia mostra uma mulher que vivia nessas condições, que ela havia se adaptado a estar na igreja, mas a igreja não era mais parte dela. Porque a noiva de Cristo, a Bíblia chama de imaculada. A noiva de Cristo, ela é intocável. A noiva de Cristo não pode ser acessada por demônios. A noiva de Cristo que vai subir para a glória, está na igreja de forma invisível, eu não consigo apontar, você também não, mas ela está aqui. Quando ela diz glória a Deus, ela não o diz pelo efeito sonoro de sapos, ela diz porque no seu coração o desejo é de adorar a este Deus. E quando isso na Bíblia mostra uma mulher que se acostumou com aquela vida que estava dentro daquela igreja, ela havia se acostumado com tudo aquilo que Deus não projetou para ela. E eu sei que Deus está falando aqui nesta noite. O texto diz que, vendo-a Jesus, e aqui começa a ficar legal, olhe para cá. Levanta a mão aqui quem já, depois de crente, pecou. Sem medo, sem vergonha mesmo. A galera aí atrás também do fundão pecaram. A galera que está me assistindo pecaram também. Estão levantando a mão em casa, vocês mesmos. Deixa eu dizer um negócio para vocês, olha para mim aqui. Eu não estou falando a gente tem uma mania de mensurar pecado. Então a gente diz que tem um pecado e tem um pecadinho. A gente sabe que na Bíblia pecado é pecado e morreu Maria Preá. Ou você peca ou não peca e é ponto final. Mas a gente mensura, então a gente pensa assim, o cara que deu aquela mentirinha ali é diferente do cara que estava enchendo a cara. O cara ali que estava se prostituindo é diferente daquele que pegou só R$1 ali da bolsa da irmã. A gente tem a ideia de mensurar o pecado, como se Deus fizesse essa métrica, mas Deus não usa isso. Pecar é pecar, errado é errado, ponto final. Porém, você já percebeu que quando você fez algo que nessa nossa escala humana é terrível, nessa nossa escala humana é ruim demais, na nossa escala que nós usamos, a métrica que nós usamos é ruim demais, você já percebeu como é o processo de arrependimento em você? Sabe o que muita gente acha, Ará? Que depois que a gente pecou, que a gente falhou, que a gente errou, a gente simplesmente chega na igreja e a gente decide falar com Deus, e nós tomamos a decisão de orar ao Senhor pedindo perdão, e nós nos arrependemos do pecado, então nós choramos nesse processo, e nesse processo de choro somos curados e perdoados. Olha o dedinho. Não, nem eu e nem você, nenhuma única vez na vida fomos movidos ao arrependimento pelo nosso ego ou pelo nosso eu. Pastor, então o que era aquilo? Porque quando eu entrei na igreja, pastor, eu tive vergonha de olhar na cara dos irmãos. Quando cantaram aquele hino, pastor, eu comecei a chorar, me lembrando do que fiz contra o meu Deus, que entristeceu a ele. E eu senti um desejo tão grande, pastor, de pedir perdão a Deus. Então eu dobrei o meu joelho ali, ninguém nem viu, mas eu dobrei o joelho e chorei. E depois, pastor, eu senti uma paz dentro do meu coração. Quem já experimentou isso? Diga glória a Deus. Você sabe quem fez isso? Foi o próprio Deus. Que Ele vai lá onde você está e te enxerga. Ele vai lá onde você se encontra na lama e diz: eu estou te vendo.
E ele vê lá dentro do seu coração, ele não consegue sair dali. Ela não consegue sair dali. Não tem como ele se levantar disto. Ela não conseguirá sair dessa situação. Mas eu tenho o poder de entrar e mudar. A Bíblia diz que a mulher estava encurvada com um espírito de enfermidade, 18 anos, adaptadíssima com esta vida demoníaca, com esta vida terrível que ela vivia, adaptadíssima a ponto de nem perceber que quem estava ali era somente nada mais menos do que o Salvador do mundo. E o texto diz que não é ela que olha para Jesus, e é natural que ela não olhe mesmo, porque ela está olhando para baixo. E é uma das coisas que o pecado nos faz, é não permitir nós olharmos mais para cima. Ele nos neutraliza, ele nos impede de olhar para cima. E quando eu falo para cima, não é perspectiva humana de alguém que verticalmente olha e levanta a cabeça, mas é no sentido espiritual de perceber que existe um trono acima da minha cabeça, e nele está sentado o Deus Todo-Poderoso, e que se eu quiser na minha vida viver um milagre, eu preciso levantar a minha cabeça espiritual, olhar para ele e dizer assim: eu creio em ti, Deus. E o texto diz que ela não viu, mas Jesus a viu. E acredite no que eu vou lhe dizer, para Deus ter mudado a minha pregação e mandado eu pregar outra coisa, olhe para cá. Você pode até estar acostumado, você pode até estar adaptada com a vida que você está levando, mas Deus está dizendo: eu estou te vendo. E isso para alguns gera medo, mas para outros, como um motivo de você estar aqui nesta noite, Deus mudar a pregação, é Deus está dizendo: eu estou te vendo. Não é no sentido te prepara porque ela vem porrada, não é eu estou te vendo como a gente disse para menino: é menino, está pensando que eu não estou vendo o que tu está fazendo? O couro vai comer. Não é nesse sentido. É: eu estou te vendo e sei que você não consegue, mas eu posso mudar isso. Eu posso mudar essa história. Eu posso dar aqui e nessa noite a você o que você não consegue fazer. Mas o texto diz: vendo a Jesus, chamou ela a si. Ei, olhe para cá. Jesus Cristo, Rosana, o tempo todo está tentando falar com a gente. O tempo todo Jesus está tentando chamar a nossa atenção. O tempo todo Jesus está dizendo: olha para mim, olha para cá, eu estou falando contigo, eu estou me direcionando a você, porque eu quero te ajudar. Mas essa mulher que estava aqui, ela poderia, na hora que Jesus a viu e a chamou, ela poderia ficar ali na dela, que era um direito dela, ficar calada e dizer assim: rapaz, não vou não, eu não vou não, vou ficar aqui na minha. Mas quando Jesus chama aquela mulher vai até onde Jesus está, e isso me revela que parte do meu problema para ser solucionado depende de quem? De mim. Parte do que você está vivendo depende de Deus, depende, porque Deus sabe que você não tem forças, mas a outra parte depende de você ouvir e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres? Senhor, tu quer me curar hoje? Então me cura hoje. Tu quer me libertar hoje? Então me liberta hoje. Tu quer transformar a minha vida hoje? Então transforma hoje. Mas eu estou aqui diante de ti. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? O texto diz uma coisa muito curiosa, porque a Bíblia diz que quando Jesus chama essa mulher e ela vai até onde ele está, ele olha para aquela mulher, chama ela não pelo nome, mas diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas ela não pediu isso da Elise. Eu olho para cá. Às vezes a gente se acostuma com algumas coisas e a gente até para de pedir ajuda para Deus. A gente meio que se adapta, a gente veio meio que dar uma de camaleão e vai assim se adequando às situações, para ir vivendo, empurrando com a barriga e vamos vendo o que vai dar. Mas Deus fica nos olhando e em algum momento, talvez como acontece agora neste culto, Deus olha para a gente com um olhar diferente, porque Ele percebe, Paulista, Ele não consegue sozinho. Ele já se acostumou.
Ele já se adaptou. Ela já está dessa forma e ela não percebe, ela não consegue perceber que eu estou ali, que eu posso mudar a história dela ali, que eu posso mudar o caminho dele ali. E quando a Bíblia diz que ele chama, ele olha para ela sem que ela peça. E isso é fantástico, porque quando Jesus vai lá e ele manifesta a cura sobre aquela mulher enferma, Jesus estava dizendo para aquela mulher: você é uma escolhida minha. Quando Deus muda essa pregação com o intuito de falar com alguém aqui nesta igreja, Jesus está dizendo literalmente: eu mudei tudo porque você é meu escolhido, você é minha escolhida, e eu tenho cura para a tua alma, aleluia. E é interessante porque Jesus olha para aquela mulher que não pede cura e diz assim: mulher, sejas agora livre da tua enfermidade. E o texto diz que ele põe as mãos sobre ela e ela se endireita. Sabe o que isso me revela, Rafa? É que Deus, a condição e a forma como Deus me quer e quer você, não é vivendo uma vida, aqui fazendo uma analogia, usando o próprio texto, encurvada para o erro, encurvada para a comodidade espiritual, mas é endireitada diante dele, como alguém que volta para o centro da vontade dele, para que ele possa instrumentalizar-nos nesta terra. E isso é tão claro que os textos que estão corroborando para essa história acontecer, revelam a história de 12 pessoas que morreram de graça sem culpa nenhuma, e revela a história de uma planta que se acostuma a não frutificar, mas que há um agricultor ali insistindo e dizendo: mas eu ainda acredito nessa planta, mas eu ainda acredito que essa planta pode frutificar. E é como se Deus olhasse para aquela mulher que já havia se acostumado e disse: mas eu acredito que ela se endireitará, mas eu acredito que ela voltará a ser quem eu quero, aleluia. E talvez Deus queira que nós façamos o que aquela mulher fez quando se endireitou. O texto diz: e ela, ao se endireitar, glorificava a Deus. Olhe para cá. Outro dia eu vi um pregador pregando aqui na igreja, e ele dizia, usando de técnicas e mais técnicas, ele tentava estimular de toda forma que as pessoas glorificassem a Deus. E eu conversando depois com esse pregador, eu disse: fulano, deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa entender. O que nos estimula a glorificar a Deus não é alguém que simplesmente nos pede. Eles até podem nos ajudar, dando aquele empurrãozinho, como aquele carro que, se no tranco pegar, ele anda. Mas o que nos estimula a glorificar a Deus é ter com Ele essa conexão e o entendimento de que Ele está falando conosco, aleluia. E quando a gente entende que Ele está falando conosco, Fernanda, o que me estimula a glorificá-lo, o que me estimula a adorá-lo, não é alguém que pede, não é uma música de fundo, não é uma luz, penumbra, não é uma parede negra, não é o ambiente, mas é a presença viva dEle dentro de mim, que me faz sentir a graça dEle, e um desejo emana dentro de mim, dizendo: exalta este Deus. Então o estímulo de glorificá-lo vem pelo endireitar-se diante dele. Nós somos motivados a adorá-lo quando conectados estamos a ele. Nós somos motivados a exaltá-lo quando direito andamos perante ele. E o texto diz que no momento que ela se endireita, porque o espírito de enfermidade sai, o estímulo dela não foi dizer obrigado Jesus pelo milagre, não foi ir lá abraçar os amigos e os colegas, não foi ligar para casa, se existisse um telefone na época, para contar. Foi naquele momento que ela se... Agora, de
diferente. E não estou falando só fisicamente, eu estou falando de toda uma perspectiva de vida que muda quando ela se endireita com o toque de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente a primeira coisa que ela fez não foi nem correr para os pés ou para os braços de Jesus, foi glorificar a Deus. E aqui no grego está falando de Adonai. Ela lá naquele lugar, na sinagoga, levanta as mãos para cima e diz: Ele me curou, Ele me curou. Eu posso glorificá-lo, eu posso exaltá-lo. E como tudo que é de bom que acontece conosco, sempre há alguém, Fernanda, que não ficará feliz com a sua vitória. Sempre há alguém que vai olhar desacreditado para você. Sempre haverá alguém que vai olhar para você e diz assim: eu não dou um mês. Sempre haverá alguém que diz assim: espera mais um tempo para tu ver como ele vai fazer a mesma coisa, como ela vai voltar para o mesmo lugar. Sempre há alguém para apontar e anular o que Deus está fazendo na sua vida, e que critica, e que olha para você com um olhar pessimista, não consegue acreditar e confiar que o que está acontecendo na sua vida não vem do homem, não vem da medicina, não vem da ciência, não é a psicologia, foi o próprio Deus que disse: porque eu te escolhi, eu te separei e te curei, louvado seja o nome de Jesus. Mas sempre tem alguém para apontar, sempre tem alguém para dizer: ei, você aí, eu não acredito mais em você. O texto diz que se levanta o chefe da sinagoga, e aí nós estamos falando de rabinato, de rabino. O rabino se levanta e diz assim: opa, que história é essa? Não é assim não? Essa mulher está doida aí glorificando a Deus, porque agora está curada. O cara não tem a menor noção espiritual do que estava acontecendo, mas ele consegue olhar um problema onde estava acontecendo um milagre. Ele consegue olhar a desgraça no meio da vitória. Ele consegue olhar a maldição no meio da bênção, meu irmão. Porque ele estava acostumado a ser religioso, a ser mecânico, aos estímulos serem mecânicos, a forma ser mecânica. Então eu preciso gerar nas pessoas. É igual aquele cara que senta numa cadeirinha e tem uma luzinha em cima, e ele usa um monte de coisas da psicologia, de ferramentas da psicologia, e as pessoas ficam ali vislumbradas, dizendo, anestesiadas com o que ele fala. Meu Deus, ele fala tão bonito, mas quando sai o efeito não gera uma mudança, o efeito não transforma, o efeito não gera milagre. Mas ele está lá religiosamente fazendo o papel dele na sinagoga. O cara estava religiosamente fazendo, ritualisticamente, o que era necessário fazer, um culto a Deus. Mas o culto, eu acho que foi domingo retrasado, que Rosana aqui, cheia da unção, profetizou aqui e disse umas coisas que eu ouvi. E dentre as coisas que Deus havia falado, é que a obra de quem é? É dele. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês podem se organizar, o que é legal. Vocês podem ajustar-se para fazer melhor, é legal. Mas quem faz sou eu faço do meu jeito, eu faço da forma como eu quero, eu opero do jeito que eu quero, eu faço diferente do que você pensa que vai ser, para você ter certeza que não foi do seu jeito, e é do meu. Jesus chega lá quebrando todos os protocolos e fazendo uma coisa que naquela época, na interpretação dos rabinos, era errado, que era curar ou usar da medicina para curar as pessoas, que as pessoas procurassem médicos ou cura nos outros 6 dias da semana, mas no 7º Shabat era um dia que só podia olhar para Deus, como se Deus não fosse enxergado naquele outro dia como um pai, mas apenas como um ser que deve ser lembrado, que está lá em cima. Só que Jesus vai lá e mostra que este Deus que estava lá em cima, e que sim merece ser glorificado no Shabat como naquele dia, e que sim merece ser cultuado no Shabat, ele não deixa de ser apenas Deus. Ele, na posição de Deus, ele continua sendo meu Pai. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua sendo o Deus que cura, que transforma, que liberta, que muda vidas, se eu ou você permitirmos que isto aconteça. Quem entende o que eu estou dizendo? E a Bíblia fala que o cara indignado repreende Jesus, e Jesus faz uma parada muito massa, porque Jesus
Deus usa do que os levitas faziam. No dia de sábado, os levitas, a única coisa que eles poderiam fazer era soltar os seus animais que eram usados para os sacrifícios e para a própria alimentação deles. E eles levavam esses animais até onde existia água ou alimento, para que eles pudessem se alimentar no sábado e pudessem beber água. E Jesus disse assim, engraçado, um jumento que é um animal, um boi que é um animal, você tem o cuidado para que ele não adoeça e não fique mal, e leva ele para comer, para beber. E essa mulher, e ele fala uma coisa fantástica, o texto diz, e esta mulher, que é uma filha de Abraão, sabe o que Jesus estava dizendo? É uma filha da promessa. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é filho da promessa. Existem promessas que Deus fez para você e para mim, e que talvez por algum momento da minha vida ou da sua vida, nós nos adaptamos, nós mudamos, nós saímos, nós tiramos, nós transformamos o caminhar numa caminhada diferente, mas Ele continua dizendo, você tem comigo um compromisso de promessa que eu fiz. Você pode não entender por que você está aqui. Você pode não entender porque as circunstâncias da sua vida estão da forma como estão. E você deve questionar bastante este Deus, dizendo, mas por que Deus? E talvez até ter pedido, Senhor, me leva. Mas esse Deus olha para você e disse, eu tenho promessas na sua vida. Quando você nasceu sendo um escolhido, alguém que eu separei e disse, será meu. É por isso que Satanás fez tantas coisas para destruí-lo, para destruí-la, fez tantos projetos para neutralizar a sua vida na caminhada antes de Cristo, e não conseguia te destruir, porque cada vez que Satanás lançava, hoje eu mato, hoje eu destruo, hoje eu acabo com ele, hoje eu acabo com ela, aparecia um anjo assim, olha, você pode até bagunçar a vida dele ou a dela, mas tocar nele não, porque ele tem promessa. Ele é escolhido, aleluia. Ela é escolhida dele. E um Deus que escolhe é o mesmo Deus que separa, é o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que vê, é o mesmo Deus que vai até onde você está, antes mesmo de você pensar aí onde Ele está. Ele vai onde você está e diz, eu vim para te curar, eu vim para te libertar desta enfermidade, eu vim porque eu te escolhi. Oh glórias, oh glória, Adonai. E ele diz, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos atrás estava presa. E escute, olhe para cá. Lembra que eu iniciei essa ministração dizendo que o capítulo 13, esse texto, ele aparece no meio de uma correlação de textos, que esse texto ele aparece ali, para você entendê-lo tem que ler o antes, para compreender o que vai acontecer na vida daquela mulher tem que ler o depois. Quando a gente lê antes de Jesus inspirar Lucas a escrever a história desta mulher, você vai ver Jesus falando de alguém, ou de 18 pessoas que morreram de forma injusta, e que elas de certa forma parecendo não ser merecedoras, mas morreram. E aí o texto, que também não difere, vai falar de um agricultor que dá esperança em seu coração de ver aquele cara que ia cuidar de uma planta que parou de dar frutos, para que ela por um ano pudesse voltar a frutificar. Aí aparece a história dessa mulher que curiosamente tinha 18 anos enferma, 18 anos morta espiritualmente, 18 anos neutralizada espiritualmente. Se justa ou não, a Bíblia faz questão de não dizer, assim como os 18 que morreram com a torre de Siloé, que o texto diz que caiu, e que eles não tiveram culpa, mas sofreram. Há coisas que talvez você não tenha nem gerado necessariamente para você, ou você não tenha percepção em que momento você gerou, mas infelizmente aconteceu. Infelizmente a vida te levou ao ponto onde você está.
E o texto diz que Jesus viu aquela mulher, chama esta mulher, cura esta mulher, chama ela pela promessa, diz que ela tem uma promessa e por isso ela seria curada, e ela é curada. E quando o texto se encerra, Jesus fala uma coisa muito interessante. Versículo de número 18. Ele ainda está dentro da sinagoga, já curou a mulher, já disse para aquelas orelhas secas que estavam chateadas pelo milagre, não conseguiam viver a não ser pelos olhos da inveja. Ele olha para aquelas pessoas e diz assim: não adianta, vocês não têm argumento, a mulher é filha de Abraão, tem promessa sobre ela, e a cura veio, agora segura a cura aí. A Jesus, ainda na sinagoga, ele novamente correlaciona uma fala dele com a história da mulher. Aí ele diz assim: então Jesus perguntou: a que é semelhante no reino de Deus, e a que compararei? Olha para cá. Ele olha para aquela sinagoga com uma mulher mudada a vida, transformada, com um bando de hipócritas ali que estavam torcendo para que o mundo se desgraçasse em vida daquela mulher, invejosos, porque não conseguiam viver com o milagre dela. Ele olha para as pessoas e diz assim: deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês. Ele está falando dessa mulher, e está falando para aquela comunidade agora sobre a vida daquela mulher a partir daquele momento. Aí o texto diz assim: então Jesus perguntou: a que eu vou ter semelhante no reino de Deus? O que eu vou comparar? Aí ele mesmo responde: é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é o que, irmãos? Que a Bíblia diz: a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Grave isso. Ele diz assim: é semelhante a um grão de mostarda. Quem o homem tomou, olha que coisa linda, ele tomou, implantou na sua horta, ela cresceu, se fez árvores, e em seus ramos se aninharam aves do céu. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo? A quem eu vou comparar o que está acontecendo na vida desta mulher? Ela é comparada a uma semente grão de mostarda, algo desprezível, algo que não vale nada. Uma mulher que por 18 anos era encurvada, era uma mulher que por causa da sua enfermidade não tinha valor na sociedade, não valia nada, era uma sementezinha que não tinha futuro algum, mas ela foi tomada, e ela foi plantada por quem tomou, e aquele que a tomou e a plantou, a viu crescer e transformar-se numa árvore tão grande, que não era só os alimentos que ela produzia para os animais comer que serviam àquela comunidade, mas as aves do céu não só se alimentaram, mas também sobre esta árvore encontraram abrigo seguro para habitar. Ela está dizendo: esta sementezinha que não vale nada para você, nas mãos deste Deus se tornará uma potência neste reino. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você é escolhido, você é escolhida, você foi escolhido e tomado por Ele. É por isso que alguns de nós, eu não digo todos, mas alguns de nós veio de um mundo tão desgraçado, de um mundo tão louco, tão pirado, que quantas vezes eu ou você olhamos para trás dizendo assim: cara, era para eu ter morrido, eu não vou nem longe, era para eu ter morrido quinta-feira passada, acho que quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira, estou vindo para a igreja, tal, mano, sinto uma parada estranha, vou ali só ver, sinto uma parada maior, vou ali, aí eu chego no médico, faço uma bateria de exames, o cara, chega 1h da manhã, o médico diz assim: olha, a partir de hoje você é um paciente de alto risco, você pode morrer a qualquer momento. E eu acho que ele esperava que eu ia dizer assim: sério, doutor? Ai meu Deus, o que eu faço da minha vida, doutor? E agora, doutor? O que será? Meu Deus, e agora? Doutor, me ajuda, estou passando mal. Está tudo bem. Está aqui um remédio que você vai tomar para a sua vida. Eu nem comprei, irmãos. Você vai achar assim: esse pastor é louco, irresponsável. Quarta-feira, quinta, sexta, eu tenho que comprar ainda, ainda não comprei. Eu já fiz tanta coisa de lá para cá, mas ainda não consegui comprar o remédio. Vou comprar, fica tranquilo aí, você que ficou assim: meu Deus, esse cara é doido. Não é doido não. Talvez um pouco irresponsável, mas não doido. Mas uma coisa eu sei:
Olhe para cá. Quando eu olho para o passado da minha vida e para a vida de algumas pessoas que são minhas ovelhas e que eu conheço, eu tenho convicção de que eu estou nesse momento aqui vivo, e você também. Porque quando a gente estava sendo gerado, Fernanda, Deus olhou lá para a barriga da nossa mãe e disse assim: eu vou escolher esse camarada, vem aqui. Eu vou escolher essa moça, vem aqui. Eu vou escolher, ela será na minha casa uma adoradora, ele será na minha casa um adorador. E Satanás está vendo a escolha divina, porque tudo isso ocorre numa esfera espiritual que os nossos olhos não conseguem contemplar, mas os olhos espirituais de quem está na esfera do Espírito vê. E ali o selo da promessa vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, e o mundo vem e bate seguro. E às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente vai se acostumando, vai se adaptando, vai se ajustando a um molde que não é o de Deus. E Deus, a despeito de lhe ver se ajustando e se adaptando àquele molde, Ele olha para mim, olha para você, e Ele nos vê, Rosana, simplesmente. A gente está de cabeça baixa, focado na nossa própria vida, no nosso ego, nos nossos problemas, nas nossas lutas. Como será mais o outro dia? Como será amanhã, segunda-feira? E Ele está olhando e diz assim: mas eu estou te vendo nesse negócio aí que você não consegue desenrolar, mas eu vou desenrolar esse negócio para você. Mas por que tu vai desenrolar isso para mim, Jesus? Nem estou te pedindo isso. Porque eu quero te ver endireitado e me glorificando. Eu quero te ver diferente. Eu quero que a tua perspectiva mude. Eu quero que a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor mude. Eu quero que você passe a olhar dentro da promessa de que você é um filho de Abraão. Você é uma filha de Abraão. Você simplesmente é alguém, e por alguém que eu escolhi. Alguém pelo qual não merece, mas eu decidi. Alguém que não fez por onde, mas eu simplesmente enxerguei e disse: eu quero. Nós somos os queridos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles dos quais Deus simplesmente disse, sem te explicar: você é meu, eu te remi e te chamei pelo nome. E o texto fala que essas pessoas, como um grão de mostarda. Isso é fantástico, Jesus fazer essa analogia na sinagoga, porque Ele literalmente nos coloca na posição onde realmente nós estamos. Nós não somos nada. Nem você é nada. Não pense que você canta melhor, que você prega melhor, que você ora melhor, que você sabe mais, que você sabe nada disso. Você pode ter 1, 2, 10, ter faculdade, você pode ser o que for, você continua sendo um grão de mostarda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o grão de mostarda é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia, porque Jesus disse: se você tiver fé como de um grão de mostarda, você diz para aquele monte: vá para ali, se precipita ali. Ele vai para lá e vai voltar para cá. E sabe por quê? Porque a mesma Bíblia vai e olha para esse grão de mostarda assim: um grão de mostarda, quando tomado pelas mãos do Eterno e plantado da forma certa, se transforma numa árvore frondosa que alimenta vidas. Deus faz assim e quer fazer assim na sua vida. Quem crê nisso, fique de pé, por favor. Fique bem aí. A Bíblia diz, quando Davi cantava, no Salmo 38, no versículo 6, ele diz assim: eu estou encurvado e muito abatido, e ando lamentando todos os dias. Mas o texto diz, no livro de Salmos ainda, dos Salmos, capítulo de número 121, diz assim, Jorginho: elevo os meus olhos para os montes, e eu pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Halanagaço. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O
Meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Deus mudou esta pregação porque Ele é o teu socorro. Deus mudou esta ministração porque Ele é o teu socorro. Ele mudou essa ministração porque você está aqui. Ele está dizendo: você é um escolhido. Você é uma escolhida. E Ele nos vê. Um Deus que nos vê, que nos enxerga não como o homem enxerga, que não nos enxerga pelo olhar do juízo, que não nos enxerga pelo olhar da crítica, que não nos enxerga pelo olhar da condenação, mas que nos enxerga muitas vezes até acostumados, até adaptados, e Ele nos chama e diz: vem, porque eu tenho cura para a tua enfermidade. Este Deus está aqui nessa noite. Talvez o que mais você possa fazer nesta noite é aproveitar os segundos que ainda temos para dizer a Ele nesta noite: Senhor, me cura. Talvez a melhor coisa que você possa fazer neste culto, e você está aqui, se está aqui, querendo ou não, você está aqui, porque está, é porque Ele quis. E talvez você poderia estar em outro lugar, ou talvez em nenhum lugar, mas você está aqui nesta noite. E eu quero te convidar nesta noite a falar com Ele, a dizer para Ele: Deus, eu quero ser curado. Diga para Ele: Senhor, eu quero esta cura. Diga para Ele: Senhor, me enxerga aqui neste culto. Senhor, eu quero ser visto e achado por Ti. E aí eu quero te convidar a elevar os teus olhos para os montes aonde o Senhor se assenta, os montes aonde o trono está, os montes de glória, aonde Ele coloca o seu trono, e como um grande Deus que é poderoso e glorioso, o texto diz: o meu socorro vem dEle, o seu socorro vem dEle, e faz questão de dizer: Ele é aquele que criou os céus e a terra, como que dissesse: Ele pode todas as coisas. Para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Declare ao Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, olha que coisa linda, sempre atentos permanecem em mim. Mesmo quando não estamos olhando para Ele. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, glória! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor está aqui nesta noite, irmão. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, como um Deus que visita, aleluia, aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Permita ele entrar. Diga para ele: Jesus, entra no meu coração. É só bater que eu vou abrir pra você. As minhas vestes estou te esperando, vem, vamos. Entregue sua vida nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Às vezes a gente nem entende. Entrar. É só bater que mas às vezes Deus escolhe. Eu vou abrir pra você. A gente diz pra Deus, Deus, eu não quero. Deus diz assim, mas eu te escolhi. Entrar. A gente diz assim: Deus, eu vou tirar tudo. Deus diz assim: você não vai conseguir porque você é minha. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imagino
imaginava. A minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Por isso que a gente às vezes não tem algumas coisas. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus? Alguém mais deseja entregar a vida para Jesus? Tem uma jovem aqui e você pode glorificar a Deus se quiser, porque ela está dizendo sim para Deus. Eu não tenho nem dúvidas que essa menina é uma escolhida de Deus. Glória a Deus. E um dia ela vai entender essas lágrimas. Estenda sua mão para cá. Feche os seus olhinhos. Diga assim: Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, me perdoa por todos os meus pecados e sara o meu coração. Sara-me de toda enfermidade. E nesta noite faz na minha vida como fez na dessa mulher. Eu quero ser um grão de mostardas nas tuas mãos. Espírito de Deus, eu quero te apresentar esta vida. E eu quero engrandecer o nome do meu Salvador, Yahushua. Glória a Deus. Porque Ele realmente é o único que escolhe. Eu quero te engrandecer por tua escolha, Senhor. Essa jovem é preciosa para ti, Jesus. Entra no coração dela. Faz morada neste coração. Muda, Senhor, tudo. Muda tudo sobre a vida dela, Senhor. Muda tudo, Senhor, na vida dela. Reescreve tudo, Jesus. Nós intercedemos por essa vida preciosa. E eu quero mais uma vez te engrandecer, Deus, porque eu sei, Pai, Tu és um Deus que fala. E como é lindo ouvir a Tua voz. Toma ela nas Tuas mãos. Abraça esta jovem, Senhor, e nos ajuda a ensinar, a instruir, a caminhar com ela para a glória do Teu santo nome, Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, engrandecemos. Eu quero convidar você a aplaudir a Jesus. Aqui, nosso amigo São